pessoal, como é que vocês estão? Mais um episódio do podcast Mundo Empresarial no ar. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, pela sua interação com a gente. Obrigada aos mais de 125 mil inscritos no nosso canal. Muito obrigada mesmo por toda essa confiança, por vocês acompanharem o nosso trabalho, acompanharem os podcasts que a gente tem aqui, as reportagens do programa Mundo Empresarial também, que você já deve conhecer. O programa, já estamos aí há muito tempo no ar, na TV. E, enfim, tem muitas histórias lindas que a gente vem contando, né, do mundo do empreendedorismo, do universo do empreendedorismo, e hoje não vai ser diferente. A gente tem uma história muito bacana para contar para você, uma jornada maravilhosa de autodescoberta, de autoconhecimento. Mas antes da gente apresentar a entrevistada de hoje, que você vai gostar muito a propósito, eu preciso citar aqui a Bioleve, que é a nossa parceira do programa Mundo Empresarial, né? Do podcast Mundo Empresarial. A gente chama a atenção, inclusive, para essa garrafa, porque ela é a garrafa Faz. Além da qualidade de água mineral Bioleve, tem um lindo propósito por trás também, porque parte da renda da venda dessa garrafa é revertida ao Hospital de Amor de Barretos, um hospital que atende mais de 1 milhão de pessoas de forma gratuita a cada ano, com procedimentos de prevenção e cura do câncer. São profissionais incríveis, uma estrutura fantástica e uma tecnologia assim de ponta do Hospital de Amor que estão entre os maiores, né? E são referência mundial. E você que está nos acompanhando também pode participar desse propósito. Você pode doar para o hospital através do QR Code que tem na garrafa Faz e também que está aparecendo aí para você na tela. Você vai direto para uma página, né, segura de doação e a sua contribuição também vai ser revertida aí direto ao hospital. Ou seja, uma empresa que preza pela qualidade e ainda contribui para toda essa comunidade que merece a nossa atenção e principalmente o nosso acolhimento. Muito obrigada a Bioleve por essa parceria incrível, por essa água maravilhosa aqui que vai nos hidratar durante o podcast. E agora sim, eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial. Ela é criadora dos inovadores Jogos da Descoberta. Você já vai entender o que significa isso, eu também estou super curiosa para entender. É uma renomada especialista em competências socioemocionais e análise de perfil comportamental. A gente vai falar muito dessa jornada de autoconhecimento. Ela é CEO do instituto que leva o seu nome, inclusive. Seja bem-vinda, Dani Ferrari. Muito obrigada, querida, pela sua presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. Eu tô super curiosa para conhecer toda a sua jornada de empreendedorismo aí. Obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço aí o convite de poder compartilhar um pouquinho, né, da minha história, dos Jogos da Descoberta. E vamos lá, então, né, para esse bate-papo. Tô super curiosa. A gente já estava conversando ali, né, nos bastidores, a gente sempre tem um bate-papo antes. E é muito bacana, assim, porque a gente vem ouvindo muito falar sobre transição de carreira, né? Sim. E foi exatamente o que aconteceu com você. Mas sim, calma, que antes da gente falar da transição de carreira, ainda tem muito assunto antes, sim, né? No que antecede. Dani, como que foi, assim, eu acho que é inevitável a gente não abordar um pouco da sua vida pessoal, né, assim, na sua infância e tudo mais. Como que foi esse início, assim, como que foi a sua estrutura familiar, como que você veio se desenvolvendo desde a infância, adolescência, enfim, nessa área? Você sempre teve esse dom, essa vontade de empreender? Como que foi essa descoberta? Bom, meus pais sempre foram muito, assim, deram muita liberdade pra gente, eles nunca me impuseram nada. E desde criança, desde adolescente, eu tinha uma clareza, que eu não ia trabalhar dentro de uma empresa, que eu não queria ter um chefe, né, que eu tenho um perfil bem dominante ali, dinâmico executor, que daqui a pouquinho a gente vai falar dos perfis, sobre né? Isso. Mas, assim, eu sempre tive uma certeza que eu ia seguir algo numa linha de mais de empreendedorismo, né? Uma carreira onde me desse mais liberdade. E aí, quando eu fiz, né? Terminei o ensino médio e fui para a faculdade, e eu falo que a falta, né, de autoconhecimento, inclusive, foi hoje o que me fez chegar onde eu cheguei, mas lá atrás, a minha escolha profissional, ela foi meio por exclusão. E eu fui seguindo os meus valores, que a liberdade era um deles, e status, a gente sempre, quando é jovem, você quer uma profissão que te dê
vê status e retorno financeiro. Claro. E eu gostava mais da área da saúde também. E então, nessa minha jornada, eu fui meio que por exclusão e tipo, cheguei na odontologia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho bem curioso, inclusive. Por exemplo, eu sou da década de 90, né? E eu lembro que quando chegou a época de eu escolher, assim, a minha profissão, o que eu ia fazer de faculdade e tudo mais, tinha muito uma necessidade da sociedade e, assim, muito de estruturas familiares da época, de virar pro seu filho, né, pro adolescente ali, e falar assim, tá, o que você vai fazer da sua vida? Né? Você presta concurso, não, vai trabalhar para uma empresa, você precisa construir carreira. Tinha muito esse negócio de construir carreira dentro de multinacionais, tava no auge na época. Ainda é uma profissão, né? Uma busca muito grande por muitos jovens e tudo mais. Mas naquela época, por exemplo, se eu virasse pra minha mãe, né, e falasse assim, mãe, eu vou empreender, eu não quero trabalhar em empresa, eu não quero trabalhar pra ninguém. Nossa, meu Deus do céu. Eu ia enfrentar um problemaço, entendeu? Porque eu acho que até hoje... A segurança, a estabilidade, ela falava assim, não, presta concurso, né? Não, imagina, filha, você precisa ter segurança, né? E, infelizmente, isso é uma coisa muito geracional da época dos nossos pais, né? E como que foi pros seus pais? Você falou que você teve sempre muita liberdade. Você enfrentou esses desafios também? Como que foi? Não teve isso? Não tive, não. Que apesar do meu pai seguir carreira, meu pai foi aposentado da Petrobras. Então, eles... Nossa, mais difícil ainda. Né? Mas eles sempre me deram essa liberdade, sabe? E eu não vi isso nos meus alunos, tá? Isso que você tá falando é muito real, porque a maioria das famílias, os pais cobram. Então, assim, eu tive o privilégio, né, de ter pais mais abertos, né? Isso, essa é a palavra. Então, assim, eles deram muito apoio também pra quando eu fiz a escolha. Contanto que daí eu escolhi odontologia e meu irmão é 1 ano e meio mais novo que eu. É você e mais um irmão? Eu e meu irmão. É um casal também? Casal, Que legal. E ele também fez odontologia. Ah, que bacana! Ele tem os 2 filhos dentistas. Você é mais nova ou mais velha? Mais velha. Olha só, então ele seguiu um pouquinho o seu... Ele foi no meu... meu pai queria que o meu irmão tivesse seguido um pouco, né, feito engenharia, ele chegou a fazer curso técnico, ele chegou a entrar no curso técnico, mas também não se adaptou. Não era aquilo que ele queria. Não era aquilo. Aí ele acabou, não sei se for por influência ou pelo exemplo, acabou indo para odontologia. E hoje ele também... Não. Hoje ele fez transição de carreira também. Não acredito! Sim, hoje ele é empreendedor, ele continua, né, empreendedor, mas ele tem 3 lojas de cosméticos. Que legal! Ele fez a transição bem depois de mim, né, foi o ano passado que ele fechou o consultório, e ele era ortodontista. Olha só! Gente, também uma mudança assim... Sim. De chave, uma virada de chave. Aí os 2 filhos mudaram de provisão. Nossa, mas que bom que vocês, de certa forma, se ajudam, né? Nesse sentido. Tem aí a gente trabalhou junto durante muitos anos. É isso que eu ia perguntar, se vocês chegaram a trabalhar juntos. Tivemos clínica juntos, sim. Nossa, e sabe o que é o mais curioso? Assim, vocês construíram, né, obviamente, uma clientela muito fiel, né, eu acredito, né? Porque eu, por exemplo, vou sempre a mesma dentista, né? A cada 6 meses, 1 ano, eu sempre vou na mesma pessoa, né? Sim. E como que foi, assim, pra vocês meio que abandonarem? Porque, de certa forma, vocês mudaram, né? O nicho de atendimento de vocês. Sim. E, consequentemente... Sim, o mais desafiador nesse processo de transição foi desapegar dos pacientes. Esse desapego, porque tem alguns que se tornam até íntimos, né? Assim, se tornam até amigos, dependendo da relação emocional que você tem ali, né? E assim, o que eu percebia? Como arrumar um odontopediatra pro filho é complicado, porque assim, muitos dentistas odontopediatras, eles, como que eu posso dizer? Os pais chegavam lá pra mim e falavam assim, Dani, eu já passei por 4 dentistas e ninguém conseguiu tratar meu filho. Pronto, aí, a responsabilidade. E aí foi o que eu falei, as bombinhas da região chegavam tudo lá pra mim, entendeu? Aí, mas por quê? Aí eu fui descobrir isso quando eu fiz o meu curso de análise de perfil comportamental. Eu falo que eu só me dei bem como odontopediatra porque eu tenho um perfil mais controlador, mais dominante. Então, as crianças, elas não me dominavam.
Olha isso, que legal. E eu que dominava elas. Então, foi por isso que eu me destaquei muito na odontopediatria. Mas você tinha psicologia pra lidar também com elas, né? Porque você tem que ter, né? Tem que ter habilidade pra isso. Na odontopediatria a gente tem. E eu fui especialista ainda em odontologia para bebês. Então, eu estudei muito essa parte socioemocional da criança, dos pais também. Então, eu era bem assim, eu sabia como lidar com a criança e ainda eu tinha um perfil mais controlador. E depois vocês vão ver, dominante, né? A odontologia, ela tá dentro de um perfil estável planejador. E o perfil estável planejador, ele é um perfil muito acolhedor, aquela mãezona, sabe? Amorosa, acolhedora. E aí os dentistas, os odontopediatras que têm esses perfis, eles não conseguem muito dominar a criança, porque fica muito ali com medo de machucar. Na comunicação e tentando convencer a criança. E fala, mas na hora que você liga aquele motorzinho, tudo que você falou, a criança já deletou. Então, comigo não tinha conversa, entendeu? Entendi. Então, comigo não tinha conversa, eu era direto ao ponto. Então, a mãe chegava lá, falava, olha, meu filho passou por 4 dentistas e ninguém conseguiu tratar. Aí me indicaram a doutora. Eu falei, então tá bom, aqui a gente vai tratar, mas vai ser assim, 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 assim. Então, era pai segurando cabeça, babá segurando mão aqui, mas o que eu tinha que fazer, eu fazia em meia hora. Entendeu? Meu Deus, mas que estrutura, assim, emocional. Inclusive, para passar pros pais, né? Exato. Porque eu acho que o mais desafiador, assim, eu não sou mãe ainda, né? Não tenho muita noção, né? A gente acaba vendo exemplos e trazendo isso pra nossa vida, né? Quando eu for mãe, talvez eu não faça isso, tal. Mas aí muda tudo, talvez, né? Eu não vou me questionar em relação a isso. Mas eu acho que a parte mais desafiadora de um profissional que lida com crianças e adolescentes, né? É não só passar essa segurança para eles, mas principalmente para os pais. Para os pais. Porque eles acabam se tornando ou facilitadores, né? Dos processos de aprendizagem e tudo mais, ou criam barreiras. Eu acredito muito nisso. Eu sou da geração, não tem como falar isso, que se eu chegasse em casa e reclamasse do meu professor, da minha professora na escola, eu ainda era chamada a atenção mesmo pelos meus pais. Tipo, não, você não tem que reclamar do seu professor, você tem que respeitar e acabou. Não tem esse negócio de, porque o professor gritou comigo, tá, gritou com você? Por que gritou com você? O que você aprontou? Era assim, sabe? Não tinha esse negócio de, não, gritou com meu filho, então vou lá na escola e vou reclamar. Não tinha isso, não. Né? A primeira autoridade eram os meus pais, em casa, obviamente. E a segunda autoridade sempre foram os meus professores, independentemente de eu gostar deles ou não. Sim. Né? E eu acredito que hoje em dia a gente tem esse desafio dos pais sempre, né, não querem machucar os filhos emocionalmente, porque não pode falar não, porque não pode fazer isso, porque não pode forçar. Super proteção. Né? E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento dessas crianças, não é? Com certeza. Eu falo que o maior desafio era conversar com os pais e convencer os pais que a forma como o meu tratamento não gerava trauma na criança. Porque eles falavam, mas vai segurar. Vai tá segurar vendo? a criança. É sobre isso que eu tô falando. Não vai gerar trauma. Aí escuta só o que acontecia, né? Eu tratava a criança segurando, porque não tinha outro jeito. E eu era contra dar medicamento, né? A especialização que eu fiz, a gente tinha uma forma ali de trabalhar e que era segurando. E isso foi comprovado que não gerava trauma na criança. Tanto é que os pais ficavam de olho arregalado quando terminava a consulta. Porque a hora que você tirava o abridor de boca, a hora que você falava, acabava o choro, acabava tudo. E eles sabiam que no final eu tinha uma caixa, que era a caixa de brinquedinhos. Aí tinha massinha, bolinha de sabão, kit de colorir, tinha um monte de coisa dentro da caixa. Legal. Independente se a criança tinha se comportado ou não, porque ela não ia se comportar, claro, eu trabalhava com criança de 3 anos, 2 anos, que caía na creche, que chegava com os dentes na mão, fratura. Então eu só pegava pepino mesmo, sabe? Aí, a hora que terminava tudo, que acabava o choro, aí eu ia lá, pegava a caixa. Olha, agora, tia Dani, você vai poder escolher o que você quiser aqui da caixa. Pronto, aí eles escolhiam o brinde. Aí eu falava assim, agora eu quero um beijo e um abraço. Aí eles vinham, me davam um beijo e um abraço. Aí o pai e a mãe olhavam assim pra mim, como que você consegue isso?
Tipo, me ensina, porque nem eu consigo. Porque assim, eles achavam que a criança nunca mais ia olhar na minha cara, que a criança nunca mais ia querer voltar lá no consultório. E não, entende? Então, assim, mas antes eu explicava que era pro bem deles. Que o bichinho tava lá, que tava comendo o dente deles, que precisava tirar o bichinho. E eu tinha que segurar, não tinha outra forma. E aí, depois que acabava tudo, acabou. Parece que eles esqueciam. E aí, ia feliz da vida com o brinquedinho embora. Não, e eu acho que vem aquele sentimento de, poxa, consegui passar por isso. Também, de superação, né? E por isso o presente também, entendeu? Por ele ter... Por mais que a criança, é natural chorar, entendeu? Então, o choro, pra mim, não era um problema. Não. Só que aí, igual eu falei, 20 anos, com aquela mesma rotina, com aquele estresse do dia a dia, chega uma hora que fala assim, não quero mais isso. Acho que eu já cumpri. E aí, chegou um momento onde eu sentia que eu tinha algo a mais pra entregar pro mundo, sabe? Do que estar ali também. E eu gosto de falar, eu gosto de me expressar. E aí era máscara na boca, a criança chorando. Eu falar, não tava pra falar, comunicação zero, né? Sim. Então aí eu comecei a perceber que não era ali que eu ia ficar o resto da minha vida, sabe? Nossa, que legal, Dani. Mas isso... e aí você foi perceber essa necessidade, assim, de mudança... Em que momento, assim, como que foi pra você se descobrir, né? E se questionar, tipo, poxa, eu não quero mais, eu amo o que eu faço, ajudei muito, né? Cumpri meu propósito nessa área, mas quero mais e eu não sei o que é. Ou não é que eu não sei, porque você falou que você tinha sempre você sempre teve uma sensibilidade muito grande pra autoconhecimento, né? Desde criança. Sim, sempre é uma coisa que eu sempre amei. Tava na minha veia, assim, né? O autoconhecimento, a espiritualidade, uma coisa que eu sempre gostei. Mas, assim, qual foi a chave, né? De virada na minha transição? Porque eu fui uma profissional bem-sucedida, autorrealizada, conquistei tudo que eu almejei na minha vida. E foi exatamente esse o ponto. A hora que eu conquistei tudo, que eu me sentia uma mulher feliz, autorrealizada, mãe dos meus filhos, né? Me casei, tive a minha casa, meu carro do ano, meu carro dos sonhos, a casa dos sonhos. E aí eu falava... Eu começava a pensar comigo, né? E agora? É só isso? É só isso? E aí vem a questão também de eu torcer para os pacientes desmarcarem para ir pro consultório. Fica em off isso. Antes, eu ficava muito brava, né? Quando os pacientes desmarcavam, né? Com toda razão, né? Porque eu não tinha agenda, a agenda era lotada e era muito complicado. Então, essa coisa do desmarcar, para mim, era muito desafiador também, eu ficava brava. E quando eu comecei a torcer para os pacientes desmarcarem, eu ficava feliz, aí eu comecei a pensar, eu falei, tem alguma coisa sinal, errada aí, né? É um sinal, né? Tipo assim, eu comecei a torcer para os pacientes desmarcarem, como assim? E aí, isso começou a ficar cada vez mais frequente, sabe? E aquilo eu acho assim, eu sempre falo isso nos meus cursos, o externo é um reflexo do seu interno, né? E quanto mais você quer, aquilo vai se tornando realidade. E foi nesse momento que eu falei, não, o que eu quero ser, então, o resto da minha vida? E foi, então, que eu comecei a fazer cursos nessa área de autoconhecimento, desenvolvimento humano, que foi o que eu sempre gostei. E aí, eu fui me preparando para uma nova etapa. E eu falo assim, que eu não tive crises de burnout, não entrei em depressão, até por eu ter esse lado do autoconhecimento muito desenvolvido em mim. Eu até, quando eu era adolescente, eu era a terapeuta das amigas, sabe? Aquela que era a conselheira da turma. Eu sempre tive isso. E a Vitória, minha filha, também, ela tem esse perfil, sabe? Que legal! Então, eu sempre tive essa veinha, assim, de ser a conselheira da turma. E eu sentia que eu poderia contribuir mais com o mundo, sabe? Trabalhando mais com as pessoas, colocando mais aquilo que eu acreditava. E aí foi então que eu comecei. Aí eu fiz curso de psicologia transpessoal, fiz a formação de análise de perfil comportamental. Aí fui fazendo cursos nessa área. E fora os outros cursos, eu falo que é o outro lado da Dani, né? Essa parte mais integrativa também, que eu gosto bastante. Tenho várias formações na área. Eu fiz até curso de medicina chinesa, de acupuntura. Sou Theta Healer, tenho a formação de
psicoaromaterapia. Então, esse outro lado mais integrativo também eu adoro. E até eu desenvolvi uma linha de sprays dos perfis comportamentais também. Até eu esqueci de trazer hoje para mostrar. Mas esse outro lado meu que eu gosto muito também. Que legal! E aí, quando você foi fazendo todos esses cursos, todas essas formações, automaticamente, óbvio, né? Você vai se conhecendo cada vez mais também, né? Entendendo melhor o que você talvez queira passar para o outro. Mas, ao mesmo tempo, qual era o seu objetivo, assim? Continuar nessa linha atendendo crianças e adolescentes? Ou foi mudando também o seu perfil? Como que foi essa descoberta de público? De público, né? Então, eu comecei... Logo quando eu fiz a transição, eu comecei com jovens, porque eu senti que eu poderia contribuir com os jovens na escolha profissional. Será que tinha também um pouco a ver, porque você tinha filhos ali que estavam... Sim, com a minha história também, né? Sim, né? Eu falo que talvez se eu tivesse hoje o trabalho que eu tenho, né, com os jovens e com os adultos, eu falo que talvez a minha escolha não teria sido odontologia. Eu já teria ido, sei lá, para uma psicologia ou para uma terapia integrativa, não sei. Mas eu vejo que essa falta de autoconhecimento, da gente saber as nossas habilidades, os nossos talentos, nosso propósito, faz com que as pessoas façam escolhas profissionais não alinhadas a quem realmente a gente é, né? Então, por isso que eu escolhi trabalhar com jovens. E aí, eu comecei, foi muito engraçado, porque eu fui para a escola dos meus filhos, né? E aí, eu falei se eu poderia fazer um projeto lá. E, coincidentemente, a professora de orientação profissional e empreendedorismo estava grávida. E aí, eles falaram que se eu queria assumir a disciplina de OPE. E aí, eu assumi a disciplina e fiquei dando aula lá durante 3 anos. E foi ali que eu desenvolvi toda a metodologia. Eu criei um programa que chama Jovens do Futuro, que eu apliquei lá na escola durante 3 anos. E foi a partir desse meu programa que eu comecei a ir a trabalhar, né? O meu Instagram, o pessoal mesmo começou a ver o movimento. E aí os profissionais começaram a me perguntar. E aí nesse programa, foi quando eu desenvolvi também a coleção dos Jogos da Descoberta. Eu comecei com o jogo do perfil comportamental e ali com eles é como se eu foi o meu laboratório, sabe? Ali com os jovens. Então, eles foram o meu laboratório, eles me ajudaram, inclusive, a validar o jogo, e fazendo com que o jogo fosse ficando cada vez melhor, sabe? Então, durante esses 3 anos, eu fui ali lapidando toda a metodologia, fui criando a metodologia e os jogos. E aí, depois disso, desses 3 anos lá, foi que a demanda começou a crescer e começou a mudar, porque aí os profissionais começaram a me procurar, querendo saber mais sobre os jogos, querendo saber mais sobre a metodologia, e aí também houve a necessidade de ir levar isso para as empresas, para as organizações. Então, assim, eu falo que a minha jornada foi meio que... foi sendo guiada, assim, sim, sabe? O universo bem naturalmente, né? Foi natural. As necessidades foram aparecendo, as oportunidades foram aparecendo. E eu nem imaginei que hoje eu ia também trabalhar com liderança dentro de organizações, porque foi muito natural, sabe? E hoje, assim, eu gosto também de trabalhar com jovens. Tenho muitos profissionais, educadores, professores, orientadores de carreira que vêm fazer os meus jogos, né? Para trabalhar com esse público. E como tenho terapeutas, eu tenho hoje profissionais de várias áreas que fazem a formação dos jogos. Que legal. Então hoje, além de você utilizar esses jogos e essa metodologia em corporações ou em pessoas específicas que te procurem, você também dá esse treinamento, oferece esse trabalho para passar esse conhecimento para frente, isso. Literalmente. Aí eu acabei tendo que desenvolver a formação dos Jogos da Descoberta. Então eu criei uma metodologia que chama Jornada da Felicidade, e aí dentro dessa Jornada da Felicidade, a gente tem, ela é formada, né, de 2 jornadas, a Jornada da Descoberta e a Jornada do Crescimento. E dentro dessa jornada eu utilizo os jogos. Nossa, gente, vocês não estão entendendo, é um kit completo. Completo. Licença, tá, Dani? Mas eu vou abrir aqui, que legal. Aí tem uma introdução aqui falando sobre a Dani, quem é a Dani, sobre a coleção da Descoberta. Nossa, muito legal. É bem completo mesmo. Aí a apostila, né, de toda a metodologia. Que legal.
Tem uma apostila. E aí depois, só se você quiser, tem alguma coisa específica que você queira mostrar da apostila? Não, acho que não. Em quanto tempo de curso? Assim, quanto tempo de formação? São 16 horas. São 16 horas. São 2 jornadas, né? A jornada da descoberta e a jornada do crescimento. Então, cada etapa, ela é composta de 8 horas. Eu ia mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho. E o legal é que o profissional que te procura, querendo aprender essa metodologia para atender os seus pacientes, né? Os terapeutas, enfim, os profissionais da área da educação. É muito legal, né? Porque quando você aprende a lidar com temperamento, a identificar as habilidades, né, dos seus pacientes, dos seus alunos, enfim, tudo melhora, né? E automaticamente os profissionais acabam se descobrindo também, porque às vezes a pessoa não sabe, né, identificar as próprias habilidades. E aí quando ela quando ela se preocupa em querer levar isso pro outro, ela acaba também descobrindo coisas nela. Não tem muito disso? Então, isso que você tá falando faz muito sentido, porque eu escuto muito isso dos próprios profissionais. Eles falam, a gente vem buscar uma ferramenta de trabalho. Tá vendo? E a gente mesmo sai transformado. Olha isso, Os que meus legal. facilitadores falam isso. E porque a formação, ela é, na verdade, vivencial. Então, muitas pessoas me ligam e falam, muitos profissionais querem só o jogo. Ai, Dani, mas eu não quero fazer a formação, eu quero comprar só os jogos. Você não vende só os jogos? Eu falo, não. Por que eu não vendo só os jogos? Porque, para você aplicar os jogos, você precisa passar a vivenciá-los na prática. Então, ele não vai um manual. O manual é a própria formação. E é um processo de dentro para fora, é um processo de autodescoberta. Então, os próprios profissionais, quando passam pela jornada, eles relatam isso. Nossa, eu vim buscar uma ferramenta e eu saí transformado, porque ele também tem clareza daí de quem ele é, das suas habilidades. Se ele tá no lugar certo. Ele tá no lugar certo. E ele visualiza, além dele passar pelo processo, ele sai mais autoconfiante também, porque eu falo que quando a gente aprende algo na prática, a chance da gente colocar a metodologia em prática mais rápido é muito maior do que quando a gente só faz um curso teórico. Não, e outra, né? Isso vale, acho que pra tudo, né, Dani? Pra tudo. Porque eu me recordo muito bem, assim, que, claro, pra você ter uma formação, construir uma carreira, você tem que se formar, tem que fazer uma faculdade, uma pós, né? Uma especialização. Mas é aquele negócio, você só aprende mesmo, né? Porque tem a parte teórica, ela é necessária. Mas você aprende mesmo a trabalhar na área vivenciando. Trabalhando ali no campo, né? Na prática, isso. Eu falo muito isso. Contanto que os meus treinamentos é tudo baseado em metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Por isso que eu desenvolvo jogos. Porque eu acredito muito nessa teoria. E como que é pra você? Porque assim, tem uma coisa do ser humano que é muito curiosa, né? Que é aquela sensação da pessoa falar assim, mas eu já sei. Ah, não, mas eu não preciso. Sim, como escuto isso. Né? Porque assim, não, mas eu já tenho conhecimento já. Existe uma arrogância, né, do ser humano que é intrínseca. Eu acho que tá dentro de cada um. Que determinada situação ou determinado conhecimento, a pessoa, ela se recusa a fazer num primeiro momento, porque ela acha que ela tem conhecimento suficiente. Porque ela acha que ela, né, não precisa aprender mais. Isso é um problema tão grande, né? Assim, porque a gente aprende, por mais que seja clichê, gente, a gente aprende todos os dias. Né? Com certeza. E como que é pra você lidar com profissionais e pessoas assim, nesse momento? Então, eu explico, porque eu tenho esses profissionais que chegam, mas eu já sou analista, eu tenho 3 formações de analista de perfil comportamental, eu não preciso fazer mais uma formação, eu não quero fazer mais uma formação. Falei assim, então, você não vai ter acesso aos jogos. Simples assim. Simples assim, né? Aí depois, inclusive, passa um tempo, a pessoa volta, entendeu? Que daí acho que ela pensa, ela reflete, e aí ela acaba voltando pra fazer a formação, sabe? Que legal. E porque é aquilo. É assim, são as minhas regras, né? É aquilo que eu acredito também, né? Não, e outra, eu acho que tudo tem um propósito. Você sabe mais do que ninguém, né, que essa jornada ela é importante e crucial, né? Esse autoconhecimento, ele é crucial em todos os aspectos, né? Sim, aí eu falo que eu não vendo jogos. Eu transformo vidas. Olha isso. A minha metodologia, a jornada da felicidade, ela é para transformar vidas, é para elevar a consciência das pessoas. Então, não é só comprar um jogo.
É isso que eu quero mostrar para as pessoas, para os profissionais que chegam até mim, tá? Eles não estão comprando só um jogo. Por isso que tem um método por detrás, uma jornada, que o objetivo é elevar a consciência da humanidade, fazer com que as pessoas se tornem mais felizes e realizadas, né, na sua vida pessoal, profissional, porque hoje as pesquisas mostram que 85% das pessoas estão infelizes e gostariam de trocar de função ou de carreira. O Brasil, ele tá em segundo lugar no índice de burnout. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Então, 2 pessoas a cada 4 tem burnout no Brasil. Só perde pro Japão. Nossa, pro Japão? Só perde Eu não pro sabia Japão. que o Japão segundo lugar, lidera o ranking de burnout. Gente, eu sei sabia disso? Sério? Então, eu falo que é muito mais do que um jogo, sabe? É a gente trazer pra transformar a vida dessas pessoas para que elas sejam protagonistas, que elas saiam do vitimismo, para que elas possam fazer realmente aquilo que tem significado, que faz sentido, viver por um propósito, não só viver para pagar a conta e boleto no final do mês. Nossa, E é isso que a gente vê hoje aí na humanidade, né? E como que você considera, depois eu já quero entender aqui qual foi o primeiro jogo que você trouxe, enfim, como você foi aperfeiçoando tudo isso. Tá. Mas como que você considera, já que tem esse índice alto, né, de jovens e de pessoas que não sabem o que querem e tem essa dúvida, né? Será que é isso? Fica nessa dúvida inconstante, né? Constante, aliás. Como que você vê que a internet influencia nisso? Você acha que esse meio digital que a gente vive hoje, esse mundo imediatista e essa cobrança que a sociedade tem hoje de que todo mundo precisa ser realizado e tem um caminho a se seguir, o caminho da felicidade, não existe um manual e não existe algo que você tenha que seguir, certo? Que é verdade absoluta pra todo mundo. Não, cada um tem a sua autodescoberta, a sua jornada, né? A grama verde do vizinho é diferente da minha porque ele cuida de uma outra maneira. Não dá pra gente comparar, né? É isso que eu quero dizer. E como que você considera, trabalhando nessa área de autoconhecimento, até que ponto o mundo digital que a gente vive hoje ajuda ou atrapalha? Porque é algo que a gente vem falando muito, assim, né? Como que você, como profissional, considera? Porque eu, assim, pela análise que eu faço hoje das pessoas que eu conheço, até das crianças que eu, né, convivo, assim, existe uma necessidade muito grande, né? As crianças não conseguem mais, assim, se libertar disso, cada vez mais. E aí vem... Só que tem algumas consequências ruins disso, que é a ansiedade, né? Alguns sentimentos, emoções que não são agregadoras, que acabam, acho que, atrapalhando o jovem, inclusive, a se autoconhecer, né? E os pais, na correria do dia a dia, do trabalho, aquela coisa, entrega o celular mesmo, não tem... E não se preocupa nesse propósito, né? Tipo, acha que pagar a escola do filho... Nada contra, tá, gente? A gente tá tentando aqui trazer conhecimento, trazer luz. Expandir a mente, tá? Então, não precisa, né? Tipo, mas você não sabe da minha rotina. Não tô falando de você, tá? É bom a gente avisar, né? Sim. Mas é importante a gente questionar. Porque o ser humano que para de se questionar tem algum problema aí. Sim. Como que você encara isso, Dani? Assim... Então... O que eu vejo hoje começa lá na educação, né? O negócio é mais embaixo. Eu falo que o buraco é mais embaixo. Tá. Tudo isso acontece, né? Esses índices tão altos de evasão nas universidades, o índice alto das pessoas estarem felizes no seu trabalho, vem já de uma falta de autoconhecimento que a gente não aprendeu. Você aprendeu inteligência emocional na escola? Você aprendeu na faculdade? Não, eu acabei de fazer um treinamento de liderança para 75 líderes e eu pergunto, quem aqui aprendeu sobre emoções na escola? Quem aqui aprendeu sobre comunicação, a conectiva, porque hoje o maior desafio é comunicação. Quem aqui teve uma aula de comunicação, de relações humanas? Ninguém teve. Verdade. Então, essa coisa dos jovens estarem perdidos, e tá ali o mundo digital tomando conta, é porque também não tem uma educação, um direcionamento, né? E aí eles acabam sendo engolidos pelo mundo digital, né? Pela massa, pela massa, pelo coletivo, por essas coisas
pelos status, por bens materiais. Então, os valores estão invertidos, né? Eu falo que os valores estão invertidos. Então, assim, mas uma coisa, eu vejo que existe uma luzinha no fim do túnel. Graças a Deus. Porque a nova BNCC aí, né, que é vem trazendo aí uma nova abordagem, né, trazendo essa coisa da comunicação, das competências socioemocionais para dentro das escolas. Assim, é um passinho, né? De formiga. É um trabalho de formiguinha, É um trabalho de formiguinha, mas a gente já tá vendo essa necessidade, né? A Secretaria de Educação, os governos já estão começando a entender que precisa de trabalhar o socioemocional, porque até as pesquisas já mostram que hoje as pessoas entram no trabalho pelo currículo, né, pela parte técnica, mas são mandadas embora pelo comportamento. E o que define cada vez mais. E o que define o sucesso hoje de um profissional, dentro e fora das organizações, é o quê? São as competências emocionais. As competências socioemocionais. É verdade. Então, isso já tá ficando mais claro, só que ainda estamos num passo de formiguinha, no primeiro passo, sabe? Então, eu vejo que a gente precisa muito desses profissionais. Olha essa produção maravilhosa. Nova BNCC. Obrigada, Lucas. Ele já trouxe aqui pra gente ter um pouco mais de noção, né? Sim, autoconhecimento, tá vendo? Habilidades de... Aqui tem socioemocionais, tá vendo? Então, é tudo isso. Resiliência, empatia, escutativa. São essas competências que estão dentro aí da nova BNCC no ensino médio. Isso é maravilhoso. Porque você comentou que você foi eliminando, né? Quando você era jovem, coisas que você não tinha habilidade e que você falava, não quero. Comigo aconteceu a mesma coisa. A gente vai... né? Eu fui escolher minha profissão, foi muito engraçado, porque eu eliminei coisas que eu não gostava, tipo, a área de exatas era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Eu amava a área de biologia, né? Biológica e tudo mais. Só que eu não tinha o dom da anatomia. Eu fui até fazer eu tive esse bom senso, assim. Eu fui fazer uma aula experimental no laboratório de anatomia. E aí, na hora que eu entrei no laboratório, eu passei mal. Jura? Juro. Eu nem entrei, pra ser sincera. Eu abri a porta, na hora que eu vi aquele tanque com os cópios e tal, os órgãos... eu dei muito com isso na odontologia. Eu quase tive um piripaque, assim. Eu saí da sala e não quis entrar nunca mais. Falei, esse é um ambiente que eu não quero frequentar. Olha. Então, eu já eliminei a área de biológica. Eu sempre gostei muito de biologia. Aí, sobrou a área de humanas. E aí, foi nesse momento que eu fiz um processo de auto-reflexão. De falar, a área de humanas também abrange, né, muitas profissões. E aí? O que eu vou fazer? Aí, eu lembrei de que eu falava muito na escola. Essa era uma reclamação constante dos professores, que eu atrapalhava no momento da aula e tudo mais. E que eu era uma tagarela. Eu queria aparecer em vídeo de todas as maneiras possíveis. Foto. Eu sempre gostei disso. Tá vendo? Aí, foi isso que me fez escolher jornalismo. Olha. Entendeu? Então, eu tive um pouquinho dessa sensibilidade para encontrar a minha profissão e amo o que faço. Mas isso é muito legal. Se você já tem na escola, né, essa introdução, você não precisa ter esse sofrimento para escolher sua profissão depois. Você já vai descobrindo junto, no processo da aprendizagem, não é, Dani? Exatamente. Então, hoje eu valorizo muito. Eu falo que a nossa educação tem muito ainda a caminhar. A gente vive ainda uma educação do século passado. Tá atrasado, né? Estamos atrasados, né? Sim, muito. E então, a cada vez mais, eu fico feliz quando eu vejo ali um professor me procurando para fazer a formação. Tem tido diretores de escola, orientadores de ensino médio, que tá buscando. Então, eu fico muito feliz com esse movimento, porque assim, eles estão vendo, né, o quanto que os jovens estão perdidos, quanto os jovens estão ansiosos, quanto eles não têm noção, consciência de quem eles são. Eu lembro que a primeira semana que eu fui dar aula para eles, eu entregava lá as ferramentas. Escreve aqui para mim quais são as suas 10 habilidades. O que vocês gostam de fazer? Eles não sabiam responder, travavam. E aí foi por isso que eu falei, e agora? Como que eu vou fazer para ajudá-los
nesse processo de autoconhecimento. Aí eu tinha um jogo na época de imagens e eu comecei a levar esse jogo para que eles pudessem gerar uma comunicação, porque eles não sabiam nem falar, né? A dificuldade de se expressar, de falar quem a gente é, isso é natural do ser humano também. E aí eu comecei a usar as imagens para fazer esse trabalho com eles. E aí foi muito legal. O processo. Para facilitar a comunicação. Tá, escolhe uma imagem que representa quem você é. Escolhe uma imagem que representa a sua maior dificuldade hoje. Daí, através das imagens, eu ia conseguindo fazer com que eles respondessem as ferramentas. E aí foi então que eu estava fazendo a formação de análise de perfil comportamental, que é através de um assessment, né? Através de um teste. E eu pensei, nossa, os jovens já são tão bombardeados com provas, com testes, eu quero fazer algo diferente, né? E o meu lema é fazer diferente, né? O lema do influente, né? E aí eu criei o jogo, aí eu criei em bolachinhas, foi um protótipo, né? Legal. Foi um protótipo. E foi quando eu vi que começou mesmo a ajudá-los a identificar as habilidades, o perfil comportamental. Então eu criei como se fosse um assessment em formato de jogo. Que legal. Então o jogo passa por... Pega essa caixa maior. Aqui, isso, esse foi o primeiro, né? Que você perguntou, gente, qual o perfil foi. comportamental. Isso, Olha então... que legal. É uma caixa e tanto, viu, galera? Vocês não estão entendendo isso aqui, não. Sério. E até o formato... Ela é imada, olha que chique. Ai, adorei. Eu quero fazer isso, Dani. Sim, tá vendo que... E uma coisa que eu pensei também, que como eu comecei com jovens, eu queria um material que fosse mais durável, né, do que mesmo. Papel, resistente. Então, ele é feito em PVC, tá vendo? Ó, que não quebra. Então, ele é durável. E então, aqui, ó, ele tem 14 estações e tem as perguntas, né? Os pontos de melhoria, quais são as suas principais características. Tem os números também, ambientes, que aí você vai numerando as etapas, né? São 14 estações, tá? É que aqui esse jogo tá meio bagunçado, ele não tá organizado. Problema. Então, os ambientes que te agradam, o que mais te incomoda, as necessidades, os comportamentos, os medos, sabe? Então, aqui eles têm um panorama geral de quem eles são. E a partir desse jogo aqui, que surgiu o jogo das habilidades. Que é aquele ali. Deixa eu pegar. Pode pegar, fica à vontade. Nossa, eu tô impressionada, gente, com o kit. Isso é um kit completo, literalmente. Se todo mundo tivesse acesso a isso, né, Dani? Nossa. Sabe o que eu costumo falar? Que o pessoal fala assim, mas... Tem muita gente que ainda tem preconceito com terapia, com autoconhecimento e tudo mais, né? Fala, não, isso é coisa de doido, não preciso, né? Cara, se todo mundo se todo mundo tivesse a coragem de se autoconhecer e de romper ciclos, né? Romper aqueles padrões, né? O mundo seria muito melhor. Nossa, com certeza. Né? Seria um ambiente... As pessoas seriam mais felizes, mais motivadas, mais entusiasmadas, né? As pessoas seriam mais felizes, mais motivadas, mais entusiasmadas, com certeza. Não, e poderia... Porque assim, vamos ser sinceras aqui, né? O ser humano, ele foi criado para viver no coletivo, não foi criado para viver só. E se todo mundo tivesse... né, essa necessidade dessa busca do autoconhecimento, as pessoas seriam mais felizes individualmente e encontrariam o seu propósito mais cedo e ajudariam outras pessoas, porque o propósito do ser humano é servir. É servir. Não é? Estamos aqui nessa terra... Através dos seus talentos e habilidades. A gente tá aqui nessa terra para ajudar o outro, para viver também pro outro, sabe? Não só pra nossa família. O nosso ministério, eu acredito muito nisso, começa dentro da nossa própria casa. Mas se expande. E através do nosso exemplo. Exato. Né? Então, gente, vamos mudar esse pensamento, né? Vamos buscar autoconhecimento, vamos colocar isso como prioridade. A pandemia, eu acho que trouxe essa necessidade. De olhar pra dentro. Né? Só que o que eu percebo é que algumas pessoas tiveram esse insight de tipo, não, peraí, deixa eu ver o porquê que eu não tô tolerando o meu marido dentro de casa. Deixa eu ver porque eu não tô tendo paciência com os meus filhos. Tem alguma coisa errada aqui. Algumas pessoas tiveram essa virada de chave, né? E foram buscar. Outras pessoas não. Então, potencializou muito quem você é, né? Sim, fez as pessoas olharem pra dentro, né? Falo que a pandemia foi isso. Foi colocar uma lente de aumento naquilo que já existia. Estava debaixo do tapete muitas vezes, debaixo do tapete. E fez com que as pessoas começassem a se questionarem mesmo sobre, será que eu tô vivendo o meu propósito? Será que o trabalho que eu tô vivendo tá alinhado? Por isso que houve, né, um
um boom de pedido de demissão depois da pandemia. É verdade. Muito. Aí o que eu queria te mostrar aqui, ó. Dá uma olhadinha se esse perfil te representa. Vamos ver. Vamos ver, gente. Ao vivo e a cores. Ó, o pouquinho que eu conversei com ela aqui, eu já meio que identifiquei o perfil dela. Aqui, ó. Vamos ver, Lucas. Você me ajuda, tá? A identificar também. Ó, aqui tá sociável, alegre, criativo, comunicativo, entusiasmado, acessível. Eu acredito que eu seja uma pessoa acessível, carismática, inspirador. Gostei. Uma pessoa inspiradora, otimista, às vezes. Olha só, mas muito bom, muito bom. Articulado, extrovertido, bem-humorado, influente, sonhador e motivado. Gostei. Eu me identifico, sim. Se identifica. Me identifico. Bom, hein? Esses dias eu tava estudando também os temperamentos, né? Tem tudo a ver também com os perfis. Pelo que eu vi, assim, pelo que eu ando estudando, eu sou um pouco melancólica. Eu sou sanguínea. Não lembro se é sanguínea agora. Enfim, mas tem sanguíneo, melancólico, colérico. Enfim, é muito legal estudar sobre isso também. Sim, faz todo sentido. E aí tem as conexões aqui também. Ó, esse aqui é o perfil... Mas você consegue ter um pouquinho de tudo ou não? Sim, nós temos os 4 perfis. Por isso eu tô falando, nem todo, igual você falou, aqui eu não me identifiquei com tal. Porque a gente tem às vezes os eu sou 4. Otimista, às vezes não. Então, você tem aqui algum outro perfil. Ou você é uma estável dinâmica, ou você é uma estável planejadora, ou você é uma influente, que é analítica, eu acredito que não. Mas é um desses 3 aí. Que legal! Esse aqui, ó, planejador, prestativo, previsível, calmo. Paciente. Ah lá, é o Lucas. É você, Lucas? Ó, vou ler o resto. Leal, emotivo. Você é uma pessoa emotiva? Acolhedor, ele é acolhedor. Flexível, colaborador, compreensivo, generoso, conciliador, gentil e bom ouvinte. Tá vendo? É você, Luquinha. Muito bom. Descobrimos já o perfil dele. Que legal. Nossa, muito bacana. Nossa, eu quero fazer isso, Dani. Mais uma facilitadora. Hã? Faltou falar que eu sou lindo. Ele disse que faltou falar que ele é lindo. Esses adjetivos não estão aqui, viu? Nossa, muito legal. Esse aqui, qual que é? Esse vermelho? Esse é o dinâmico executor. Dinâmico executor é o vermelho. O amarelo é laranja amarelo. Influente, comunicador, o estável planejador. E esse é o racional analítico. Eu acho que esse aí eu não sou, é o perfil que gosta dos números, que é das planilhas. Então não sou eu. Então, é o das planilhas, é as pessoas mais lógicas, racionais, perfeccionistas, né, detalhistas, introspectivas, exigentes, então questionadoras, sabe? Então esse perfil aqui é o oposto desse. Nossa, é meu namorado, gente. Tô vendo aqui. Então é o oposto desse. Nossa, que legal. Esse é extrovertido, esse é introvertido. Entendeu? Esse é sociável, esse já não. Então, você vê, cada um ele tem um pouco, mas ele é extrovertido. Não sei, é tão complicado, tem que ser uma análise muito individual mesmo, né? Porque tem um conjunto, né? Tem. Acho que não tem um... Você já fez algum treinamento, ou enfim, com alguma pessoa que conseguiu encontrar tudo num só? Não, todo mundo tem um pouquinho de... Não, todo mundo tem um pouquinho. Então tá bom. Não, com tantos... Né? Não é possível, né? A gente tem 2 que são predominantes. Então, sempre quando eu falo igual, eu sou um perfil D, influente dominante. O meu maior é esse, o meu segundo é esse. Desse aqui eu não tenho quase nada. E esse aqui eu tenho um pouquinho. Eu acho que eu sou 90% esse então aqui, que é o... Qual mesmo? O influente. Comunicador. Esse aqui, ó. Executor, ousado, determinado, controlador, autoritário, decidido, líder. É a minha filha e eu, tá vendo? Competitivo, aventureiro, firme, independente, direto, visionário, enérgico e confiante. Esse aqui é o líder, hein? Esse aqui é tipo o líder do líder do líder. Isso aí. E se não for bem equilibrado, se torna uma pessoa extremamente abusiva, não é? Exatamente. No autoritarismo, na
exigência, no abuso de autoridade. Exato. É bem isso. Nossa, tá vendo? Tudo tem que ser muito equilibrado na nossa vida, gente. Vamos buscar equilíbrio. Então, por isso que eu falo que o trabalho, a jornada, esse trabalho de autoconhecimento, ele tem um objetivo: fazer com que a gente trabalhe nas virtudes de cada perfil comportamental. Então, quando eu trabalho a jornada da liderança, que é a mesma metodologia, só que é direcionada para o líder, a gente trabalha o quê? Os 4 perfis. Então, um líder hoje inspirador, um líder que motiva, que inspira, ele precisa ter as virtudes dos 4. Ele precisa ser um bom ouvinte, ele precisa ser organizado, né? Ele precisa ser sociável, ele precisa ser comunicativo, ele precisa ser confiante, executor, saber liderar, mas de uma forma mais acolhedora. Então, ele precisa desenvolver as habilidades e competências dos 4 perfis. Entende? Então, por isso que saber o nosso perfil, saber os nossos pontos fracos, e não existe perfil melhor ou pior. Você fala, qual que é melhor, Dani? Não tem, gente. Porque todos têm o seu ponto de melhoria e todos têm as suas virtudes. Com certeza. E hoje em dia a gente vem falando muito nisso, assim. A gente vem ouvindo falar sobre liderança, o quanto ela é importante dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, até mesmo dentro de uma escola, gente, né? Até o professor, ele é um líder ali dentro da sala de aula, mas ele precisa inspirar os alunos para conseguir passar o conhecimento e ter a atenção deles. Porque não tem nada mais gostoso. Eu falo porque eu já fui aluna. Não tem nada melhor nesse mundo do que você ir pra sala de aula, né? Saber que você tem que ir pra escola, né? Ou pra faculdade, enfim, sabendo que você tem um professor ali que vai te motivar, que você gosta da didática, que você gosta, mesmo que às vezes seja um assunto desagradável. Por exemplo, eu já tive um professor de filosofia. Filosofia nunca foi uma matéria que eu gostei muito, assim. Mas quando eu encontrei um professor que era maravilhoso, teve uma vez, eu nunca esqueço disso, que tinha uma viagem que eu ia fazer em família, que a gente ia pra praia. Poxa, né? E eu ia faltar na escola. Que é aluno que não gosta de faltar na escola pra viajar, né? Acho que não existe né? E eu lembro que minha mãe falou assim, a gente vai viajar na quinta-feira. E quinta-feira era a aula que eu tinha com o meu professor. Eu falei, mãe, eu só vou viajar depois da aula. Olha só. Eu fiz minha mãe me levar pra escola. Eu fiquei as 2 aulas de filosofia. E depois, no intervalo, eu fui... Minha mãe passou lá no colégio. Eu adorava filosofia. Você também. Acredita? Então, mas isso é um sinal de que o professor exercia ali uma liderança muito positiva. Né? Dentro da sala de aula, né? Exatamente. Enfim. Mas são poucos, né? Que tem essa habilidade, viu? Por isso que ele era de filosofia. Tá vendo? Tá vendo? Mas é importante a gente desenvolver isso, né? Sim. Porque a gente vem falando muito isso, né, Dani? Tipo, a diferença entre um chefe e entre um líder, né? Líder, Não tem muito disso. Exatamente. E hoje o maior desafio dentro das organizações é fazer com que esse perfil DE, que tá na liderança ali por ele ter uma habilidade nata, ele entenda que ele precisa liderar mais com empatia, sabendo ouvir mais, porque esse perfil, ele é muito do resultado, né? Então, ele foca no resultado, ele não é muito de pessoas. Então, esse é o maior desafio desse perfil DE, trabalhar o lado humano dele, esse lado mais acolhedor, de ouvir as necessidades do outro. Então, ele tem ali uma verdade dele, né, que ele acredita ser a melhor, e dentro de uma liderança hoje, ele precisa abrir mão da verdade dele, ele precisa ouvir o time, ele precisa trabalhar em equipe, ele precisa ser um bom ouvinte. Paciente. Então, o maior desafio hoje dentro das organizações é a gente lapidar os perfis DEs. E o que eu acho mais interessante, veja se faz sentido o que eu vou falar, é que uma pessoa que se dispõe, né, a viver esse processo, né, um líder que se dispõe, uma empresa que se preocupa, né, em desenvolver habilidades dos líderes, consequentemente os líderes conseguem desenvolver, né, essas habilidades e identificar nos colaboradores, né, a função de cada um. Olha, eu acho que esse colaborador aqui, ele tá precisando disso, ele tá precisando, né, tá acontecendo consegue identificar, poxa, aquela pessoa não tá produtiva mais da maneira como ela era, será que tá acontecendo alguma coisa? Né, vamos conversar. Trazer esse olhar, não né? Mais empático. Exatamente, é bem isso. Eu falo que existe uma cultura dentro das organizações que é focar no ponto de melhoria das pessoas. Fulano precisa melhorar tal coisa. Olha, aquele
ali precisa, ele é muito desorganizado, aquele ali. Então, agora a psicologia positiva, ela vem trazer um novo olhar para isso. Então, assim, em vez de focar no ponto fraco, vamos focar nas virtudes, nos pontos fortes de cada um, porque é isso que vai gerar mais motivação, mais engajamento. Então, o nosso trabalho senso também, de pertencimento. Isso, é focar nas virtudes. Em vez de focar, o que o fulano tem que desenvolver? Não, vamos focar no que ele é bom. A pergunta potencializar isso, exato, né? O que ele tem de bom, o que ele tem de virtude, quais são os talentos dele, colocar ele para fazer aquilo que ele é bom. Aí sim ele vai ser mais produtivo, mais engajado e mais motivado. Nossa, muito legal. E aí, depois que você desenvolveu esse... Qual que é o nome desse? Jogo de habilidades, né? Aí tem esse aqui que eu abri ele, né? Qual que é esse? Que é o que me inspira que a gente tá falando até de motivação e engajamento, né? Falo que não dá pra gente motivar ninguém, engajar ninguém, se a pessoa não estiver fazendo aquilo que ela gosta. Verdade. Então, esse joguinho, eu criei ele com esse objetivo de ajudar as pessoas a identificar os seus hobbies. Porque eu falo muito bom. quando a gente identifica aquilo que a gente faz, que não vê a hora passar, né? Que entra no estado de flow, aquele estado que você tá ali imerso naquela atividade, que de repente acabou o dia e você não viu que o dia passou. Como esse podcast aqui agora, por exemplo. Que a gente nem tá vendo nem passar. Tá vendo a hora passar. Sim. Então, é trazer para as pessoas aquilo que eu amo fazer e que eu posso ganhar dinheiro fazendo. E tem aqueles hobbies que a gente ama, mas que a gente não vai ganhar dinheiro fazendo. Então, esse joguinho, eu falo que ele é muito simples, mas ele, ao mesmo tempo, ele é muito profundo. Que legal. Porque ele faz as pessoas refletirem. Igual eu falei, às vezes a pessoa tá dentro de uma empresa e ela, às vezes, ela não tá ali alinhada a um hobby dela, um talento dela ou algo que ela ama fazer. Mas se ela identificar isso e ela colocar em prática no dia a dia dela, pelo menos 2, 3 vezes na semana, um hobby dela, isso vai trazer mais motivação, vai elevar o índice de felicidade dela, vai trazer mais entusiasmo pro dia a dia dela. Então, é importante a gente saber, sim, o que a gente ama fazer. Nossa, com certeza. E isso é trabalhar também a questão de trazer um significado também para o seu trabalho. Um dos desafios hoje dentro das organizações é as pessoas não estarem alinhadas com a função que ela executa. Então, é uma falta de significado na função executada. Então, quando ela dá significado para aquilo que ela faz, isso também gera engajamento. E aí a pergunta é, será que eu estou alinhado ao meu perfil e à minha função? Porque às vezes uma mudança de cargo dentro da própria empresa já eleva a produtividade, o engajamento da pessoa lá em cima. Exatamente. E é isso que a gente tava falando, né? Do líder que de certa forma... Ter esse olhar de olhar pra pessoa e falar, mas poxa, ela eu acho que eu vou conseguir desenvolver melhor essa pessoa nessa função. E é assim que funciona. Porque as pessoas estão muito, acho que, cansadas desse lance do descarte, né? Porque a fulano não tá produzindo, manda embora. Porque, sabe assim, não funciona assim, gente. As pessoas não são descartáveis, não. Todo mundo tem habilidades e precisam ser desenvolvidas, né? Que as empresas possam ter esse... né? As empresas que estão buscando, as empresas mais humanizadas, né? Que já entenderam que um colaborador feliz, tem uma pesquisa da UCLA que fala que um colaborador feliz, atuando na função certa e alinhado ao seu perfil, ele é 37% mais produtivo, vende nos 27% a mais, agora não lembro das porcentagens exatas, mas assim, ele é muito mais produtivo, mais engajado e mais motivado, e ele entrega muito mais. Então, ter um colaborador feliz, com certeza vai trazer mais resultados para a empresa. Então, já é comprovado isso, que trabalhar no autoconhecimento, desenvolvimento de pessoas, é a saída para as empresas do futuro que tem esse olhar. Tá vendo, gente? Então, ó, tá aparecendo aqui, né, todos os dados da Dani, as redes sociais, o contato, tudo bonitinho, as empresas que estão nos acompanhando. Você é empreendedor? Que acha importante, porque é importante, na verdade não é que acha, mas que você queira desenvolver isso, queira levar para sua empresa, entre em contato com a Dani, porque eu tenho certeza que ela vai potencializar aí os seus colaboradores, os seus líderes, exercer melhor a liderança e trazer essa jornada de autoconhecimento mesmo, porque isso você não vai carregar só, assim, para sua vida profissional, você vai trazer essas habilidades para sua vida pessoal também, né? Eles relatam muito isso, que é um aprendizado para a vida.
Porque não tem como. Hoje em dia, principalmente, Dani, as pessoas, elas não conseguem muito que separar a vida pessoal da profissional. Não, é impossível isso. Impossível. Não é? Eu ainda falo isso nos treinamentos. Porque a gente vive muito... A gente trabalha... Às vezes a gente passa mais tempo com os nossos colaboradores do que com a nossa própria família e com as pessoas que a gente realmente ama e tudo mais, né? E aí... Imagina que coisa chata, né? Você ficar 20, 30 anos vivendo... assim, no fazendo automático. Aquilo que você não gosta, né? Aquilo que você não ama, aquilo que não faz seu olho brilhar. Aí não tem como você não refletir isso na sua família. Aí você chega estressado em casa, cansado, exausto, não consegue dar atenção pra sua esposa, pro seu marido, pros seus filhos, não consegue se dedicar, não consegue encontrar um hobby, não consegue, sabe, ver propósito. Não. Então, isso aqui, gente... é a solução de todos os problemas. Não, sério. E é mesmo, gente. Não é? Não tô mentindo, não. É verdade. Isso devia estar em todos os lugares. Nas escolas, nas empresas e nas famílias. Vamos chegar lá, né, Dani? Vamos. Vai chegar lá. É por isso que a gente tá aqui, né? Pra Exatamente. fazer com que esse conhecimento, com que essa técnica, com esses jogos, a descoberta atinjam um maior número de pessoas, de profissionais. Se expandam. Exatamente. Todo mundo precisa disso, independentemente da idade. E aí, depois desses jogos, tem mais, né? Aí esse jogo Força de Caráter eu acabei de lançar agora recentemente. É novo, gente. Saiu do forno. Saiu do forno, ele tá de cara nova. Esse aqui é o único jogo. Adorei a bagzinha dele, toda já num modelo eco. Pegado eco. Numa isso que eu ia falar, eco. sustentável. Eu quero que os próximos também eu vou ver de fazer essa mudança de embalagens e deixar cada vez mais sustentável também, né? Forças de caráter. Gente, eu tô impressionada, Lucas, de ver esse trabalho. Sinceramente, tô impressionada mesmo. E esse é o único jogo agora que vai ter ele no formato gravado, né? Então as pessoas vão poder adquirir aí um primeiro jogo da coleção dos Jogos da Descoberta, adquirindo o jogo, aí assiste ao workshop no formato online, e daí o jogo vai pelo correio, né? Já chega em casa. Aí a pessoa vai assistir o workshop e depois ela vai poder replicar o conteúdo do workshop na área dela, né? Seja ali com jovens, com profissionais, com líderes dentro das empresas, e a gente vai trabalhar, o objetivo aqui é trabalhar as forças e virtudes, também baseado na psicologia positiva. Entendi. Então, as forças de caráter, né, e as virtudes potencializam também ali o autoconhecimento. Tem muitas imagens aí, né? Isso é o quê? Representa uma família? Aqui, ó, o amor. O amor. Essa aqui é a virtude do amor. Então, a gente tem... Cada carta, ela tem 2 perguntas, né? Pra pessoa refletir se ela tem essa virtude na vida dela ou não. E tem, no verso, a definição da virtude. Que legal. Da força, quer dizer. E aí, então, aqui, por exemplo, gratidão. Aí tem a imagem. Aí aqui tem as 2 perguntas. E no verso, a definição. Legal. Aí também é um jogo que a pessoa vai passar por um circuito, igual esse aqui, que são 14 estações, esse tem 24 estações. Ou seja, tem 24 um processo. forças de caráter. Então, ele legal. vai passando, daí ele vai também dando uma nota para aquela força que ele identificou aqui, respondendo as perguntas. Aí, no final das 24 estações, ele vai ter ali as 5 forças principais de assinatura dele. Nossa, e a gente fala que quando tomar consciência, né, das nossas forças de caráter, ajuda também a gente a atingir as nossas metas, ter mais clareza de quais são aquelas forças, porque a gente usa as nossas forças, mas de uma forma inconsciente. Quando você aprende sobre as forças e tem clareza das suas forças, você vai começar a usá-las de forma consciente. E aí, a gente tem maior índice de satisfação com a vida, eleva o índice de felicidade, melhora os resultados, porque você vai colocar foco naquelas suas forças de caráter. Nossa, eu preciso disso. É muito legal. Gente, eu tô impressionada. Sério. Aí junta a força de caráter com as habilidades, né, com o perfil comportamental, a pessoa sai com um novo olhar, sabe, assim, sobre a vida, sobre quem ela é, sai dessa coisa do vitimismo que a gente vê muito dentro das organizações, as pessoas culpando umas às outras. É mais fácil, né? É mais fácil, pelos resultados, pelas coisas não tá dando certo, e a comunicação, e tudo é problema, é o outro, né? E então os jogos, eles trazem essa responsabilidade pra você, pra mim mesmo, sabe? Como que eu posso ser uma pessoa melhor? Isso, ele amplia essa consciência de que eu posso fazer a diferença. Todos somos protagonistas, né? A mudança começa em mim. Isso foi o que eu mais falei, porque as pessoas acham que a gente tem o poder de mudar o outro.
né? Eu Quem sou acha prova- que eu vai sou prova casar, né? Quem acha que vai casar... Sou prova viva de que não funciona assim. Não, eu também, viu? Sou prova viva. Então, a gente não tem esse poder de mudar o outro. E o líder, ele precisa entender isso, que ele só vai motivar, engajar ou transformar pessoas através do exemplo dele. Nossa, isso é muito sério, gente. E eu falo que para um líder, para ele querer mudar o outro, ele precisa primeiro acender a sua própria luz. Ele precisa primeiro estar alinhado com as virtudes. Ele precisa ser o exemplo. Senão, como que ele vai... Testemunho, né? A gente sempre fala sobre testemunho, né? Uhum. Qual que é o testemunho que você dá? Tem muito disso. Hoje em dia, sabe o que eu percebo? Assim, percebo pela vivência mesmo, assim, né? Pelas coisas que eu vou observando. Eu lembro, quando eu era criança, meu pai falava assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Gente... Isso não conecta, né? Vou falar pra vocês, assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Como eu sou de uma outra geração, então eu respeitava e tudo bem, ficava quieta, me calava. Mas dentro de mim eu me questionava, já. Falava, pera, eu tenho que fazer tal coisa, mas Ele a pessoa mesmo não faz. Só que hoje, essa geração de hoje tá mais peituda, né? Não aceita. Não aceita. Entendeu? Não, na verdade... É uma coisa que eles trazem muito lá, conflito de gerações. Eu não gosto dessa palavra, conflito de gerações. Porque eu falo, gente, conflito de gerações sempre existiu e sempre vai existir. Pois é. A questão é a falta de entender as necessidades do outro, a falta de respeito com o outro, as diferenças de ponto de vista. Claro, são gerações diferentes, está vivendo numa nova era, com ideias diferentes, com valores diferentes, com necessidades diferentes. Então, é o mais velho ouvir o mais novo respeitar os mais velhos e tá tudo bem. Então, não existe melhor e pior. Exatamente. Sabe? Então, a gente falou muito disso também nos últimos treinamentos de liderança, porque eles trazem muito isso. Conflito de gerações. Aí eu venho abordar de uma nova forma, sabe? Olhar as necessidades, ouvir o outro. Até porque tem que ter esse respeito, né? Sim, e essa empatia também. Porque se a gente hoje, se nós estamos hoje vivendo uma era, né? Tecnológica, né, mais acessível, com os direitos humanos, assim, mais, com um olhar mais inclinado para isso, né, tipo, antigamente a gente não falava sobre doenças emocionais, era uma frescura falar que tinha depressão, que era, síndrome do pânico é coisa de criança mimada, eu ouvi isso, né, quando eu tive, então, essa visão que nós temos hoje, mais acolhedora, ainda tem que melhorar muito, né, mas... são, querendo ou não, frutos das gerações que passaram por tudo isso e foram mudando isso, ressignificando isso ao longo dos anos, né? Exatamente. Então, é isso. É um olhar, é um respeito pelos mais velhos, os mais velhos respeitar os mais novos e juntos pensar em soluções para o bem-estar comum. Porque é muito um culpa no outro, sabe? O mais velho culpa o mais novo porque eles não são engajados, porque eles não querem compromisso, porque eles não têm, né, comprometimento, enfim. Então, um culpa no outro. Fica essa briguinha, essa guerrinha eterna. E vamos parar, então, com isso? Vamos cada um assumir as suas responsabilidades, um ouvir o outro, respeitar o outro e aprender um com o outro para o bem melhor de todos. Se isso a gente conseguir aplicar na nossa vida, em todos os aspectos, a gente consegue ter conversas profundas, né? Porque as pessoas falam que a gente não consegue conversar sobre religião, não consegue conversar sobre futebol, não consegue conversar sobre política, muito por conta desses comportamentos também. De eu querer provar a minha verdade. Falamos muito disso, eu falo que a minha vida mudou. Depois que eu parei de querer provar convencer o outro da minha verdade. E isso é uma mudança de chave, é um outro nível de consciência. Cara, parece que sai um peso das suas costas. Você parar de querer convencer o outro da sua verdade e não existe aquilo lá, não existe o certo e o errado. Cada um tem a sua verdade e tá tudo certo. Tem até aquela foto que eu acho que todo mundo já deve ter visto na internet, ou a maioria, que é aquela foto do 6, né? Que você desenha um 6, aí um vê um 6 e o outro vê um 9. Né? Tipo, do outro lado. Não é? Tem muito disso. E aí, respeitar esse ponto de vista do outro. A gente falo muito disso nos treinamentos de comunicação, de empatia, porque não existe o certo. A minha verdade não é melhor que a sua. Ela é apenas a minha forma de ver aquela situação. Diante da sua vivência, da sua criação, das minhas crenças, dos meus valores. E aí, como que a gente resolve, então, os conflitos de gerações? Como a gente resolve os conflitos do dia a dia? Vamos cada um colocar o seu ponto de vista? E aí, o que é melhor pro todo?
É isso que falta hoje em dia nas organizações. É essa resolução em conjunto. Sim. Porque aí vem lá o perfil mais DE, querendo impor a verdade dele, daí ninguém... abraça. É porque ele não valoriza o outro. Sim. E isso gera os relacionamentos tóxicos, né? Que a gente vê hoje em dia, que é aquele relacionamento que é baseado na depreciação, o outro, né, se sente desvalorizado, ele não se sente acolhido. Porque aquilo lá, faz o que eu tô mandando, que tá bom. É isso que eu tô mandando, faz o que eu pedi, entendeu? E aí, isso as pessoas desmotivam, se afastam. É horrível mesmo. E aí, depois desse jogo, você tem mais um, que esses são 107 perguntas? Esse daqui, ele nasceu junto com esses 2 primeiros, né? Que, na verdade, esse aqui, ele é mais simples, né? Um joguinho de sim ou não. Que legal. Então, ele ajuda... Eu trabalho muito esse jogo pra gente aprofundar a parte teórica dos perfis comportamentais. Ah, tá. Então, aqui tem 25 perguntas de cada perfil. E aí, então, a pessoa só vai responder se ela se identifica ou não. Por exemplo, você se considera uma pessoa prestativa? Sim. Então, eu sim. já tô respondendo. Aí você, por exemplo, já separa essa cartinha. Você é uma pessoa boa ouvinte? Faz dois montinhos. Vai fazendo os montinhos. De sim ou não. Você é uma pessoa boa ouvinte que está sempre aberta a ouvir o próximo? E não tem umas vezes aí, não? Esse não. Esse é sim ou não. Ou você é ou você não é, né? Então, esse, ele acaba também sendo até mais assertivo, porque ele tem mais conteúdo, né? Ele tem 25 perguntas de cada perfil. E aí, a pessoa vai respondendo e no final ela conta quantos sims ela deu para cada perfil. Entendeu? Aí eu vou separando o perfil EP, e aí eu vou contar, no verso das cartinhas tem as siglas, né, de cada perfil, legal. Tá vendo? O RA, o DE, o CA, o IP, o IC e o EP, tá vendo? Aí ela soma e vê quantos... E consegue identificar mais fácil. Eu costumo trabalhar esse joguinho também nos pós-treinamento, sabe? Que a gente faz mentoria, sabe o lifelong learning, de continuar o aprendizado? Sim. A gente também capacita alguns líderes nesse jogo para ele poder fazer com o time. Para ele identificar os perfis do time dele. Então, ele aplica o joguinho, ou em grupo, ou individual, e aí ele consegue identificar a característica do perfil do time. É um jogo, assim, que traz descontração, une a equipe, sabe? E ainda traz... É uma coisa leve. É um trabalho leve com a equipe. Gente, e todas esse as aqui empresas vai para qualquer público, isso. porque ele é mais simples, né? A pessoa só tem que se responder sim ou não, se ela se identifica ou não com aquela pergunta. Que baita treinamento. É completo, hein, Dani? Parabéns. Não sei, olha, de verdade. Que criatividade, que sensibilidade que você teve para desenvolver tudo isso. Parabéns. Obrigada. E eu ainda quero conhecer um pouco mais desse trabalho seu. Sinceramente, eu tenho certeza que isso vai abrir muitas portas, né? Sim. Tipo, em todos os aspectos. Para todas as áreas. Eu falo assim... Para quem trabalha com pessoas, não importa o seu nicho, né? Se é educação, se é empresa, se é terapia, não importa. O objetivo aqui é trazer o autoconhecimento, a expansão de consciência. E aí vai para qualquer pessoa, é para quem é gente. Nossa. Desde jovem até ali o não CEO. Tem idade, né? Até o CEO. É outra coisa também que eu faço. Pessoas falam, mas você já aplicou o jogo para os diretores, né? Os executivos das empresas, que a gente faz o mural, quem sou eu, no final da jornada. Então, eles usam post-its, né? Adesivinhos e tal. E aí, no começo, quando eu ainda não tinha aplicado, eu falava assim, vamos ver como que eles vão aceitar isso, né? Hoje, eu já tenho certeza absoluta. Acabei, inclusive, de fazer treinamento para 75 líderes e 25, 30 deles foram CEOs, diretores, gerentes de empresa. E eles se envolvem na metodologia, eles se permitem, sabe? Que bom. Então, hoje eu sei que o jogo, ele é possível ser aplicado desde ali, do adolescente, ali do primeiro ano de ensino médio, até o CEO de uma empresa. Gente, isso é transformador. Parabéns, de verdade. E assim, a gente ainda vai continuar esse bate-papo, porque eu tô super curiosa, tem muita coisa que ainda quero entender, até porque se tem um assunto que não tem fim, né? Tipo, que a gente não, né?
é sobre jornada de autoconhecimento, sim, né? Sim. Enfim. E ó, eu queria entender depois também quais foram os maiores desafios, assim, que você já enfrentou. Se você puder trazer algum exemplo, alguma coisa. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse processo de criação, com a sua família? Como que foi esse processo de transição de carreira? Os maiores desafios que você enfrentou nesse aspecto, tá? Mas é pra você ir pensando aí, porque agora eu vou falar da Bioleve. Porque neste ano de 2024, a nossa querida Bioleve completa 30 anos de excelência e inovação. E após aí um ano de conquistas notáveis, em 2023 eles prepararam para marcar esse aniversário, né, de 3 décadas aí com campanhas vibrantes, ações exclusivas para todos os clientes e consumidores também. Eles continuam expandindo e reafirmando o compromisso de fornecer água mineral de qualidade, bebidas de alta qualidade para o mercado. E a gente tem uma excelente qualidade em todos os produtos da Bioleve, né? E hoje a gente vai mostrar para vocês aqui a linha de refrescos de frutas, né, da Bioleve, que são 100% produzidos com água mineral Bioleve e ainda enriquecida com vitamina C. Ou seja, auxilia aí na sua complementação de vitamina C, além de ajudar na hidratação, né? Elas são refrescantes e ainda prontas para beber. É rápido, sério, é um negócio muito simples. São formuladas ainda com 50% menos açúcar, saudáveis que a sua versão anterior, né? Bem mais saudável que a sua versão anterior. E os refrescos estão disponíveis em embalagens práticas de 1 litro, que tem ali... Deixa eu pegar, peraí. Aqui, ó. 1 litro, que dá pra família toda, inclusive, né? Tipo aquele lanche com os amigos, aquela pizza, aquele negócio delicioso. Enfim, aquele almoço em domingo de família. Essa embalagem serve super. E ainda tem a embalagem de 390 ml, que é essa aqui, que está na minha mão. E tem uma variedade incrível de sabores. Gente, vocês não têm ideia. Frutas cítricas, frutas tropicais, uva e maçã, abacaxi e hortelã, e ainda tem mais. Para você que leva essa vida corrida e precisa fazer um lanche rápido, colocar aí na lancheira da criançada para ir pra escola, tem ainda limonada suíça, acerola e laranja e açaí com guaraná. Ou seja, são sabores incríveis para todos os gostos e para todas as ocasiões. Inclusive, Dani, o meu aqui que eu separei, que tá bem geladinho, é de frutas cítricas. Qual que é o seu? Abacaxi hortelã. E eu não conhecia, hein? Você não conhecia? Lá, não. Então, por favor, hein, gente? Primeiras impressões da nossa convidada provando o suco, né? O refresco Bioleve. Esse aqui de frutas é uma delícia. Ele é super... Opa, coloquei errado, gente. Eu adoro. Vamos lá. É super refrescante. Não é uma delícia? Delícia, amei. Se você quiser provar o meu também, fica à vontade. Enfim, gente, se vocês quiserem saber mais sobre essa linha incrível de sucos da Bioleve, e ainda tem outros produtos que você precisa conhecer também. A Bioleve tem um leque imenso. É só acessar o site que está aparecendo aí na sua tela. E Bioleve, obrigada mais uma vez por ser o nosso patrocinador, a nossa querida patrocinadora aqui no podcast Mundo Empresarial. Dani, deixei uma pergunta aí no ar sobre os desafios, né, que você enfrentou. E aí, quais foram eles? Durante a criação dos jogos, né, na sua transição de carreira, enfim. Então, meu maior desafio foi que eu projetei os jogos, né, desenvolvi os jogos para ser conduzidos de uma forma presencial, né? Estão vendo aqui tudo físico. Sim. Aí eu fiz o lançamento da primeira formação, né, de facilitadores, de profissionais, em 2019. Outubro de 2019. E aí, de repente, eu marquei a segunda turma, que foi final de ano, né? Marquei a segunda turma para abril de 2020. E aí, o que aconteceu, gente, em abril de 2020? Pandemia. E aí, eu tava lá com a turma fechada, né? Que a primeira turma já foi indicação. Eu fechei a segunda turma, assim... Muito rápido. E sem esforço. Aí, eu tava lá com a turma fechada, praticamente tudo pago. E aí, entrou a pandemia, não deu pra fazer a formação presencial. E aí, eu cancelei. De abril, joguei pra maio. O que aconteceu em maio? Lockdown. As coisas foram né? piorando. Começaram a fechar tudo. Aí de maio, eu falei, e agora? Será que eu vou transferir mais uma vez pra junho? E aí eu fiquei com aquela que sabia que eu fazia, né? E aí eu falei, vai que o negócio aí foi só piorando, né? Junho, julho, o negócio foi... Falei, não vai dar certo. Aí o que aconteceu? De maio pra junho...
eu comecei a repensar a metodologia. E muitos profissionais, os próprios alunos da turma de abril, queriam que eu fizesse em maio, porque tinham muitos terapeutas, psicólogos, e foi assim, surgiu a necessidade de ferramentas inovadoras para aplicar no formato online. E aí eu falei, e agora? Eu preciso transformar tudo isso para o formato online. E foi então que eu resolvi, né, fazer um olhar para isso. Eu fiquei ali 2 meses, praticamente virada à noite. Eu praticamente não dormia, porque eu queria fazer o negócio virar e eu queria transformar a metodologia no formato online. E aí eu fiquei focada nisso, e aí acho que foi junho ou julho, agosto, eu fiquei 3 meses, transformei tudo, criei a apostila, passei tudo pro formato online. Aí eu fiz a primeira turma online, eu acho que foi julho ou agosto, que eu sou meio ruim de data. Aí fizemos a formação online e foi um sucesso. Que coisa boa. Depois disso, a pandemia durou 2 anos, né? Sim. Eu fiz 5 turmas online na pandemia. Nossa. E eu falo que foi, inclusive, os 2 anos que eu mais ganhei dinheiro. Olha só. De tudo, até da odontologia. Eu falo que hoje, inclusive, eu gosto muito de falar isso, porque eu falo que quando a gente vive alinhado ao nosso propósito, as coisas acontecem sem esforço. É verdade. E eu falo que a prosperidade, ela fluiu muito na minha vida com os Jogos da Descoberta. Consequência, né? E eu falo que quando a gente está manifestando o nosso propósito, fazendo aquilo que a gente ama, o dinheiro, ele vem de forma, assim, sem esforço. É verdade. Eu falo que as 5 turmas que eu fiz durante a pandemia, elas se formaram sozinhas. Que bênção isso, E hein, Dani? enquanto muitas empresas faliram, né? Muitas Sim. pessoas fecharam, muitas pessoas perderam seus empregos, foram os 2 melhores anos pra mim. Eu Olha cresci isso. absurdamente durante a pandemia. E isso é mais um sinal de que você tá alinhada com o seu propósito Sim. mesmo. Porque em meio a uma época em que era uma incerteza para muitas áreas, né, profissionais, exato. e para muitas pessoas mesmo, né? Porque deu uma bugada, assim, na Sim. sociedade, né? A gente não Foi. sabia, aquela instabilidade, aquela incerteza. E o ser humano não gosta de incerteza e de instabilidade, né? A gente precisa, o cérebro, ele busca, Segurança. né? Segurança. Então, se você conseguiu realmente ter prosperidade, né? Financeira, enfim, e profissional em meio a uma época tão difícil, né? Então, significa que você realmente, mais do que nunca, está alinhada com o seu propósito. Sim, não tem como não falar sobre isso, Não né? tem. E é uma coisa que eu trabalho na jornada da Legal. felicidade. Por isso que eu trabalho propósito, porque eu acredito muito nisso. Tem uma pesquisadora, a Susan Andrews, que ela também me inspirou muito na minha jornada, que ela traz que existem somente 2 fatores que elevam, que fazem realmente o ser humano verdadeiramente feliz. E quais são esses 2 fatores? As nossas relações humanas, e o segundo fator é viver uma vida com propósito e significado. Então, não existem 3, 4, 5, 10 fatores que elevam o índice de felicidade. É só 2. A forma como a gente se relaciona com as pessoas e a gente ter um significado na vida. E quando a gente está alinhado a esse nosso propósito, o dinheiro, ele vem como consequência. Tá vendo, gente? Então, se você tá buscando dinheiro antes de encontrar o seu propósito, tá errado. Tá errado. Vamos recalcular a rota, entendeu? Né? Porque aí as coisas acontecem de forma natural. Porque eu acho que é muito daquilo que a gente falou no início, assim, né? Quando a gente tá alinhado ao nosso propósito, a gente consegue servir. E o ato de você servir as pessoas, né, é uma coisa automática. O fato de você servir, você, né, Já tem um mestre que dizia, né, dando que se recebe, pois não é? Pronto, é sobre isso, é sobre né? isso. Essa é a lei natural das coisas. E aí não tem como não falar de futuro, né? Quais são os seus planos aí pro futuro do Instituto? O que você almeja para os próximos anos? Então, tem muitos projetos aí ainda pela frente. Tem mais um jogo que vai sair o ano que vem, tá? Já tá na cabeça. Já tem uma parte dele pronta que eu já uso já em alguns treinos. Já tem um protótipo. Ah, legal. Já tem um protótipo que eu já tô usando, mas ele ainda não tá completo. Então, eu ainda tô lapidando ele. Então, tem novidades pro ano que vem. Tem um livro que eu preciso
preciso escrever. Com certeza. Que faz tempo, que também tá já tudo aqui pronto. E eu preciso colocar ele, já tá nos meus planejamentos. Aí, inclusive, vou começar já esse ano, mas provavelmente eu lanço ano que vem também o livro. E projetos para levar os Jogos à Descoberta para fora do Brasil, né? Que essa é a intenção. Que legal. Então, projetos ousados, mas tenho certeza que vão dar certo. Se Deus quiser, vai, já é. Então, tem ali alguns contatos agora em Portugal, Canadá, Estados Unidos. Então, falando em Canadá, é isso que eu ia perguntar agora. Como que tá aí a estrutura da sua família? Como que eles lidam com todo esse trabalho? Eu tenho certeza que eles devem ter um super orgulho, né? Sim. Da mãezona que você é, da esposa linda, da profissional incrível, enfim. Seu marido é o Flávio, é isso? E aí sua filha é a Vitória e o Henrico. A Vitória, inclusive, está no Canadá. Tá lá. Gente, numa aventura. Vivendo novos desafios. Parabéns pela mãezona de vocês aqui. Incrível do seu trabalho. Eu tô impressionada mesmo. Obrigada. E assim, eu tenho certeza, Dani, que como você tá alinhado ao seu propósito, eu não tenho dúvidas de que você vai crescer e prosperar ainda mais, né? E levar esse conhecimento para outras pessoas, porque isso é libertador, né? É libertador, essa é a palavra. Não é? Quando você traz esse conhecimento, você tem coragem. Tenha coragem, gente. Eu sei que às vezes dói. Porque o autoconhecimento, você mexe em feridas que às vezes você não quer mexer. Você olha pra coisas que você não tá afim de olhar. Você finge que aquilo não existe. Vai colocando tudo embaixo do tapete. Só que em algum momento a vida cobra isso. Cobra. Então, quanto mais cedo, né, você tiver coragem de se autoconhecer, de levar esse projeto, né? Porque isso aqui é um projeto maravilhoso. Levar isso aqui para sua empresa, para sua corporação, para cuidar dos seus colaboradores, né? Do emocional dos seus colaboradores. Cara, só vai prosperar o seu negócio, a sua vida pessoal, tudo colabora. Exato. Né? E você falou de coragem, né? Eu gosto muito dessa palavra, porque a coragem, ela é a primeira virada de chave que faz com que as pessoas vão em direção ao seu propósito. E o que é o significado dessa palavra? Cor vem do quê? Coração. De coração. E agem vem de ação. De ação. Então, coragem vem de seguir o coração. Ouvir a voz do seu coração, né? E quando a gente tem essa coragem de ouvir a voz do nosso coração, as coisas fluem na nossa vida, as oportunidades aparecem, as pessoas certas chegam na nossa vida, aí assim, o que o Hawking chama de sincronicidades, né? Você para, inclusive ele fala no livro Poder e Força que você para de correr atrás dos seus sonhos e os seus sonhos começam a vir atrás de você, porque você é como se você abrisse para as possibilidades, né? Para as infinitas possibilidades, e as coisas começam a acontecer de forma natural. Nossa, tô impressionada. Lindo. Por incrível que pareça, o nosso bate-papo, assim, tá chegando ao fim. É uma pena, porque por mim é um assunto que a gente fica aqui conversando por horas e horas e horas e horas. Sem ver a hora passar, né? Sem ver a hora passar. Exatamente. Isso é muito bom, né? Bom, porque fluiu. Mas aí eu queria saber, assim, na verdade que você deixasse um recado, fica à vontade agora pra você olhar pra essa câmera aqui, pra você deixar um recado pra sua família, pro seu esposo, pros seus filhos, e deixar um recado, assim, se você sentir no seu coração, de falar com quem tá passando por esse processo de autoconhecimento, ou que precisa buscar isso, alguém que tá também nesse processo de transição de carreira, o que você aconselha? Quais são os seus conselhos como empreendedora também? Fique à vontade, Dani. Tá, obrigada. Bom, pra minha família, pro Flá, pra Vitória e pro Henrique, eu só tenho que agradecer, né, porque eles sempre me apoiaram em tudo que eu faço. O Flá, se não fosse o Flá, eu não estaria chegando até onde eu cheguei. Ele sempre me apoiou em tudo. E eu falo que a Vivi e o Henrico, eles são os primeiros a ver os meus stories. Que legal. Então, eu só agradeço a família linda, né, que eu construí. E para as pessoas que estão aí assistindo, um recado uma frase, né, que me acompanha, que eu utilizo muito também nos treinamentos, é: não deixe que seus medos te privem da vida incrível que você pode ter. Então, eu falo que a gente precisa superar os nossos medos, ter coragem, né, de seguir o nosso coração. E outra frase que eu gosto muito é: sonhe, acredite e conquiste. Porque uma vida sem sonhos é uma vida vazia. Cinza, né? Preta e branca. Então, a nossa vida, ela é feita de sonhos. E a gente precisa acreditar. Acreditar nos seus sonhos e acreditar que ele é possível. Que se você não acreditar, o mundo inteiro pode acreditar e
Se você não acreditar, nada vai acontecer. E aí, se você sonhar e acreditar, com certeza você vai conquistar. Nossa, isso é então verdade. É isso. Dani, nem sei, assim, como te agradecer por esse bate-papo. Eu fiquei realmente impressionada de ver, assim, o seu propósito, tudo muito bem alinhado, tudo muito feito, assim, com muito carinho, sabe? Com muito zelo, com muito amor mesmo. Dá pra ver no seu olhar que você ama o que você faz. Sim. Parabéns. Gratidão, obrigada. Parabéns. Que Deus continue abençoando a sua vida, né? Conduzindo, né, os seus passos e usando a sua vida, né? Que Ele possa realmente abençoar outras pessoas, outras corporações, outras empresas através do seu trabalho, através desse propósito lindo que você tem. E a gente vai se ver ainda. Porque eu quero isso pra minha vida também, gente. E se você que tá nos acompanhando, inclusive, tem interesse, né? Entre em contato com a Dani, entre em contato com ela. Leve isso aqui pra sua vida, pra sua empresa, que eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença. Sabe aquele antes e depois? Sim, sabe? exato. Vai haver isso na sua empresa. É um marco, assim. Eu não tenho dúvidas disso, que isso vai revolucionar e transformar a vida da sua empresa, o ambiente dos seus colaboradores. Não tenho dúvidas. Não. Né? Sim, com certeza. Até porque você tem feedbacks muito positivos em relação a isso, né? Sim, sim. Sempre. A hora que a gente termina um treinamento de uma empresa, acabei de fazer agora com 75 líderes, né? E os feedbacks são sempre muito positivos. Eles relatam saírem com mais consciência de quem eles são, dos pontos fortes, dos pontos fracos. Relatam, assim, a questão do protagonismo. Eu falei que eles saem, né, do vitimismo e começam a se tornar mais ativos, né? Proativos em relação às adversidades do dia a dia. Enfim, são muitos feedbacks, assim, que realmente eles têm uma ampliação de consciência muito grande na comunicação, nas relações humanas, na identificação dos perfis comportamentais, tanto deles quanto das pessoas ao redor. Então, são muitas mudanças, são muitos benefícios. Tá vendo? Então, não perde tempo, não. Entra em contato com a Dani, tá aparecendo todos aí. Apareceu, né, durante o podcast. Aqui, todos os contatos, todas as informações, Instagram, tudo. E siga a Dani nas redes sociais, né? Siga a gente também aqui do Mundo Empresarial. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, aproveita, manda esse podcast para as pessoas que você sabe que precisam desse conteúdo também, que você queira compartilhar esse conhecimento. Tenho certeza que não será em vão. Compartilha. E agora, a gente ainda tem 5 cortes. Vai ser difícil, né? Encontrar só 5, porque tem corte pra caramba aqui, né? Mas tem ainda 5, né, cortes do melhor aqui dessa entrevista, desse bate-papo maravilhoso. E eu queria agradecer mais uma vez, tá? Obrigada, que Deus continue te abençoando, muita prosperidade, muita luz aí no seu caminho. Amém. Tá bom? Muito e as portas aqui da Global estão abertas pra você. Volta aqui pra conversar de novo com a gente, pra falar de novos projetos, do outro jogo que você já vai lançar no ano que vem, que já tem um protótipo aí. Tem muita novidade que a gente ainda vai poder contar, né? Sim, com certeza. Tá bom? Muito bom. Beijo grande pra você, Dani, foi um prazer. E até mais, gente. A gente se encontra no próximo episódio, às 8h08 da noite. Valeu!